lá, hoje é a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar de Gênesis, continuamos em Gênesis, do capítulo 6, e hoje nós vamos até o 10. É bastante coisa, mas são muitas coisas interessantes, porque acontecem várias coisas que acontecem que Deus revela pra gente que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, é muita coisa interessante, muita mesmo. Aí hoje nós vamos falar da parte de Noé e do dilúvio. Eu só vou orar aqui, só pra gente começar, tá bom? Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento, papai. Obrigada pela vida de cada uma que está aqui presente, Senhor. Nos conduza, papai. Toma conta do nosso ouvir, do nosso enxergar, Senhor. Toma conta do nosso falar. Que o Espírito Santo flua em nós, papai. E que a gente consiga entender cada revelação que o Senhor tem para nós. Que tem em nós, Senhor, o espírito de obediência para que a gente consiga colocar em prática. Por favor, papai, olha por cada uma de nós, Senhor. Nos encha de discernimento e sabedoria. Que no lar de cada uma haja paz, haja harmonia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 começa a falar do dilúvio, né? A continuação da raça humana. Então vamos lá para o versículo 1. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Aí eu deixei aí, gente, grifada essa questão de filhos de Deus. Porque assim, alguns estudiosos falam que esses filhos de Deus são os anjos caídos. Lembra lá na primeira aula que a gente falou que Lúcifer foi expulso do céu e junto com ele foi 1/3 dos anjos. Então, alguns estudiosos falam que esses anjos caídos, esses filhos de Deus, seriam os anjos caídos. E outros falam que esses filhos de Sete, porque os filhos de Deus eram considerados 7, né? Que Abel morreu, Caim matou Abel, e aí depois nasceu Sete, que Eva fala, né? Que Deus me deu um outro filho. E aí ele entrou no lugar de Abel como sendo um cristão espiritual. Né? E Caim continua lá como cristão carnal, que a gente falou na aula passada. Então, tem essas duas vertentes, né? Mesmo que for uma ou for outra, não vai alterar a revelação de Deus para nós. Então, às vezes, quando vocês assistirem pregações ou outros vídeos, assistirem aulas sobre a Bíblia, vocês vão ver que alguns vão falar isso, né? Que não, os filhos de Deus eram os anjos caídos, porque os anjos também são considerados como filhos de Deus. Ou então vocês vão ouvir falar que os filhos de Deus aqui nesse caso são da descendência de Sete, tá? Por ele ser um cristão espiritual, Deus aqui coloca ele como os filhos de Deus. E os filhos do homem que falam aqui então seriam os descendentes de Caim. Lembra de Caim? A civilização cainita que foi formada e que Caim era considerado então um cristão carnal, que agia pela carne. E Sete era um cristão espiritual, seguindo a mesma linha de Abel, né, que era regido pelo Espírito. Então, o que aconteceu aqui nesses dois versículos que estão falando? Que essas duas linhagens, elas se misturaram, né? Porque os filhos de Deus acharam belas as filhas do homem. E ali eles fizeram a junção carnal e se multiplicaram. E aí mostra que através disso houve o aumento da iniquidade. Por quê? Vocês já ouviram falar que é importante que quando as pessoas estão namorando, elas se conheçam e elas vejam, né? Avaliem o seu namorado, a sua namorada, tem que avaliar, tem que conhecer, porque depois quando casar é um compromisso sério, uma aliança que não pode ser quebrada, né? Exceto mesmo se ali tiver agressão física, alguma coisa muito séria, né? Mas se não, você tem que conservar a sua aliança. Então, é algo muito sério, por isso que falam, quando você namorar, conheça bem, avalia bem, tem que passar por várias situações para ver se realmente você vai escolher ela ou ele, né, para ser ali o seu companheiro, sua companheira. E nesse caso aqui, ó, os descendentes de Sete, né, ou então os anjos caídos, e os descendentes de Caim, nesse caso aqui eu vou usar a vertente de descendentes de Sete, filhos do homem, porque depois, conforme a gente vai avaliando e seguindo adiante, a gente vê que isso é provavelmente o que ocorreu, porque a mistura
né, dessas linhagens seria a mistura dos cristãos espirituais com os cristãos carnal, entendeu? Por isso que a maioria diz que eles realmente eram os descendentes de Sete. Então, aí o que aconteceu aqui? A mistura da linhagem. E lembra que a gente falou na aula passada que a mulher tem um poder muito forte de influenciar, né? E que a gente tem que aproveitar essa influência para influenciar para a luz e não para as trevas. E nesse caso, as mulheres aqui eram descendentes de Caim, da civilização cainita. Lembra que agia pela carne? Então, elas cresceram nesse ambiente dessa civilização, agindo pela carne. E ali elas se misturaram com os cristãos espiritual. Então, houve ali a mistura. E a mulher, como ela influencia, né? É a mulher que educa o filho. É a influência da mulher que geralmente prevalece. Então, ela educou os filhos e ali foi formado, né? Foi contaminado por essa linhagem carnal, né? De deixar a carne tomar frente da vida e não Deus. E isso, gente, o que acontece? Enfraquece o projeto de Deus, que é a família. Acaba enfraquecendo. Aí vão surgindo várias ideologias, várias coisas novas que acabam enfraquecendo o projeto de Deus da família. Então, aí nós vamos agora para o versículo 3. Capítulo 6, agora vai falar da advertência do Senhor. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Aqui, gente, é o prazo que Deus está dando. Então, a partir daquele momento, Deus percebeu que a iniquidade estava se aumentando e que não tinha jeito e que ele tinha que acabar com tudo aquilo que ele tinha criado. Então, a partir daquele momento, ele deu 120 anos. Foi o prazo que ele deu a partir daquele momento que ele disse isso. Aí, versículo 4. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Por isso que muitos dizem que lá podem ser os anjos caídos, porque daí eles tiveram relação carnal com as mulheres, e aí nasceram gigantes, porque vocês vão ver que de fato existiram gigantes. Mais para frente, nos outros livros da Bíblia, vai ser constatado que existiam gigantes. Até quando a gente lembra de Davi, né, derrotou Golias, que era um gigante. Então, alguns vão dizer que foi isso, ou outros vão dizer que o DNA, quando se misturou dos descendentes de Sete e de Caim, acabaram gerando gigantes. Mas, de fato, é que existiram gigantes. Aí, versículo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. A gente sempre ouve falar, né, que Deus é amor, que Deus é justiça. De fato, Ele é tudo isso. Mas Deus também se ira. E aí ninguém pode com a ira de Deus, ninguém. Porque às vezes a gente fica com medo, né, das coisas ruins, de Satanás, do inimigo. Gente, o que a gente tem que ter é temor a Deus. Porque se você estiver com Deus agradando Ele, você é forte nele. Você vence qualquer batalha. Agora, se você irar Ele, aí você não vence. E a ira de Deus é a pior ira que existe. E aí ele estava irado e arrependido de ter criado os seres humanos e todas as outras coisas que ele tinha criado, lá na primeira aula que a gente viu. Aí agora nós vamos para o versículo 8. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Pois é, Deus se agradou de Noé. Deus estava querendo destruir tudo, mas ele lembrou de Noé. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Aí eu escrevi aqui uma observação. Então, gente, naquela época o mundo estava um caos. Provavelmente a imoralidade, a iniquidade estava muito em alta, a ponto de Deus se irar. Só que Deus lembrou de Noé, que era um homem justo e íntegro.
que tinha comunhão, que andava com Deus. Lembra de Enoque, que a gente falou na aula passada, que ele andava com Deus e foi até arrebatado? Então, aí tinha Noé, e Noé era da mesma descendência, da mesma linhagem. E aí, o que acontece? Aqui é bom lembrar, a salvação ela é individual, certo? Então, por exemplo, se eu aceitei Jesus e amanhã eu morrer, eu tenho direito à herança, que é o reino de Deus, certo? Mas, por exemplo, se a minha filha, ela já tiver consciência disso, né? Porque explicam que as crianças, todas as crianças que morrem, elas vão para o céu ou elas serão arrebatadas. Por quê? Porque ainda elas não têm discernimento para escolher. Mas a partir de uma certa idade que já tem discernimento, se não escolher, se não optar, né, em aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela não vai para o reino de Deus, certo? Porque a salvação ela é individual. Então não é porque você aceitou que toda a sua família está salva. Não. Mas o que acontece? Quando Deus se agrada de mim e me abençoa, toda a minha família participa da bênção, porque eles são parte da minha família. Entende? Então, quando uma mulher se ajoelha e ora pela sua família, aquilo é muito poderoso, aquela oração sobe para Deus. E todos ali serão abençoados, né? Ganharão presentes de Deus para viver aqui nessa terra, vida em abundância. Tá bom? Só que isso não garante a salvação ela é individual, né? Que é para a eternidade. Então, a obediência resulta em bênçãos. No entanto, Deus se lembrou de Noé e vai poupar ele e a família dele. A família dele será poupada por causa dele. Então, no versículo 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em piso e compartimentos. Então, gente, imagine só se fosse um de nós. Imagine, se hoje Deus aparecesse e dissesse pra gente, ó, Deus fala com a gente. Imagine se ele falasse com a gente, que é pra gente construir uma arca. Você ficar pensando, mas eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou nada, não é? Também não era. Não era, e naquela época não tinha nem informação suficiente para isso. Mas Deus instruiu ele. No versículo do 15 ao 21, Deus instrui Noé exatamente de tudo que ele precisava fazer. E ele simplesmente obedeceu. Foi obediente. Por causa da obediência dele, a vida dele e da família dele foi poupada. Aí no versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então, por causa da descendência de Noé, houve um recomeço. Certo? Porque depois de tudo, Noé, junto com a sua família, vai ter o recomeço do mundo, porque tudo o resto vai ser perdido, vai morrer. Então, Noé, ele tinha 500 anos quando ele recebeu a ordem de Deus, 500 anos. E o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos, ou seja, ele ficou 100 anos construindo a arca, 100 anos obedecendo a Deus, seguindo as instruções e construindo a arca. Imagine a fé desse homem, ficar 100 anos construindo uma arca, ouvindo a voz de Deus e aguentando o deboche de um monte de gente. Porque imagina naquela época, gente, construir uma arca, todo mundo que passava via. E com certeza o pessoal fala, esse Noé é doido mesmo, né? É doido de pedra. Onde se viu? Pra que ele tá fazendo isso? E a arca era gigante, gente, porque acolheu ele e todos os animais ali que Deus ordenou pra ele que depois ele separasse pra colocar dentro da arca. Então você imagine a fé desse homem, o quanto que ele suportou. Foram 100 anos. A gente consegue, gente, ficar ali na espera de Deus, às vezes um dia pra gente é muito. A gente não quer esperar um dia. Ele ficou 100 anos obedecendo a Deus e esperando. Isso se chama fé. Porque ele não via nada, né? Deus simplesmente falou, daqui 100 anos você vai construir isso, porque daqui 100 anos vai vir um dilúvio. E ele simplesmente creu. E se alguém chega pra gente e fala isso como hoje existe, né? Hoje não existe isso, a gente não fala dos fins dos tempos. Mas o que acontece? A maioria fala, isso daí é conversa, porque desde sempre se fala disso e nunca chega a isso. Imagine Noé, ficou 100 anos, gente, esperando e chegou. Aí a gente acha mesmo que não vai chegar. Se tá escrito aqui no manual do fabricante que vai vir o fim dos tempos, é porque vai vir. Mas quem tem Cristo, quem tá com Cristo, quem tá com Deus, não tem o que temer.
Não tem. Se a gente estiver obedecendo assim como Noé obedeceu, nós seremos salvos. Então a gente tem que, toda vez, né, que eu olho para a história de Noé, eu lembro disso, eu lembro de hoje, né? Eu lembro de hoje, dos fins dos tempos. A gente realmente tá, porque várias coisas que tá relatado aqui na Bíblia, a gente vai ver depois nos próximos capítulos, até chegar ao Apocalipse, mas até lá tem várias situações que mostram, né, que tá tendendo realmente pro fim dos tempos, que tá chegando. Esses tempos atrás a gente estava numa aula lá na igreja de estudo bíblico, né? E aí, porque ninguém assim tem a data certa, né? Mas pelos cálculos que fazem, de tanto estudo e tudo mais, talvez seja em 2028. Talvez. Nós estamos em 2023, então não tá longe. E se não for em 2028, tudo diz que será na nossa geração. Então imagina, viu, o arrebatamento. Imagina, gente, o desespero de quem ficar. E com certeza vamos falar que quem foi abduzido pelos ETs. Porque vai ter várias conversas, várias desculpas que não foi o arrebatamento, foram abduzidos pelos ETs e tá chegando, gente, agora. Então, neste capítulo, o Noé, ele coloca na arca os animais, as aves, e Deus deu todas as instruções de macho e fêmea, 7 pares de cada um, que eram os animais limpos, né? E depois instruiu sobre os outros animais. Os animais limpos que falam na Bíblia, aqueles animais que que serviriam como alimento para eles, entende? E também poderiam ser ali oferecidos como sacrifício para Deus. E os outros animais urubu, os outros animais, eu acho que na Bíblia não tá como urubu, é corvo, né, que tá falando na Bíblia. São os outros animais que são impuros. Então, durante esse período, até o dilúvio, Noé atuou como pregador. Gente, esses tempos atrás eu assisti um videozinho nesses rios que aparece de vídeo rápido, assim, né, no Instagram. E aí, ali tava mostrando um moço com uma Bíblia que tava pregando no meio da rua. Ele pregava, gritava, e todo mundo passava e ficava xingando ele, dizendo que ele era louco, que era pra ele parar de falar, que ele tava incomodando, e começava a brigar com o moço, né? Aí eu fiquei pensando, gente, parece Noé, porque eu tenho certeza que Noé fazia isso. Imagina na época dele, o caos que tava, o povo não acreditava, não cria em nada, queria fazer o que queria, agia pela carne, e Noé gritando por aí, porque Noé, ele tentou avisar. Teve até alguns filmes que eu assisti que mostrava bem essa parte de Noé tentando avisar, ele estava pregando, ele gritava, ele dizia, né, se convertam, escutem Deus, parem com isso, e todo mundo debochava, todo mundo dizia que ele era louco, que ele estava ali montando, fabricando aquela arca porque ele era doido e que nada disso ia acontecer, não ia ter fim do mundo, não ia ter dilúvio, mas teve. E quando eu vejo esses pregadores, às vezes, que são hostilizados, que o pessoal, né, fica falando, ai que doido, gente, às vezes esses pregadores de rua, talvez eles não tenham ali uma sabedoria, né, de com jeito falar com as pessoas, talvez por quê? Porque eles são ali movidos pelo desespero. Imagine vocês, se vocês estiverem desesperados, se sumir alguém da sua família, você estiver desesperado, você não vai sair gritando? Você vai, porque eu sei, eu vou sair gritando por aí, eu não vou ficar calma, eu não vou ter sabedoria para lidar ali com aquela situação, para falar de uma maneira que eu consiga atrair as pessoas, eu vou começar a gritar. E eu vejo que alguns pregadores, eles têm revelações de Deus, e eles saem gritando desesperado porque eles estão vendo, eles estão acreditando, eles sabem que está próximo do fim. Então eles saem gritando desesperado, querendo dizer para as pessoas, parem, não se desviem do caminho, volta para o caminho reto, fica firme que está chegando. Eu imagino que Noé, ele estava assim naquela época. Então, aí no versículo 4 do Gênesis 7, agora a gente está. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Deus falando, choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher e os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram na terra, e a chuva caiu do céu, em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Então, gente, não foi só a chuva que veio do céu, foi também as águas que jorraram, as águas subterrâneas, elas também jorraram. Então, caiu chuva do céu e essas águas jorraram 40 dias e 40 noites.
Versículo 22, capítulo 7. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então choveu durante 40 dias e 40 noites, mas as águas permaneceram durante 150 dias. Imagine só, e todo mundo lá dentro daquela arca. Aí em Gênesis capítulo 8, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos, depois de 150 dias. Exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Versículo 10. Depois de esperar mais de 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que rastejava pouca água do dilúvio. Por que ele concluiu isso? Porque as folhas de oliveira, elas geralmente são baixas, né? Então, se a pomba conseguiu trazer uma folha, é porque a água tinha baixado bem mesmo. Versículo 12. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. Lembra que lá no começo ele tinha 500? 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então eles ficaram 1 ano dentro da arca. E imagine, gente, como foi turbulenta essa viagem. Eles não tinham conforto, eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham celular, eles não tinham recurso nenhum. Eles ficaram 1 ano dentro daquela arca, junto com todos aqueles animais. Tá certo que Deus instruiu eles de tudo que eles tinham que levar, de todos os suprimentos que eles tinham que colocar dentro da arca. Eles fizeram tudo conforme Deus instruiu. Mas eles não tinham conforto nenhum, certo? Era tudo contadinho ali. Então você imagina o sufoco, você imagina a fé deles, né? Porque, ok, eles obedeceram a Deus e entraram na arca. E eles ficaram 1 ano lá dentro. 1 ano lá dentro daquela arca. Imagine o desespero deles. Imagine, né? Imagine, o Noé era uma pessoa firme de fé. Mas imagine ele tendo que controlar todos os familiares dele, os filhos, as noras, né? Imagine se o pessoal lá dentro não se rebelou em algum momento e falou, pelo amor de Deus, eu preferia ter morrido do que ficar aqui dentro 1 ano. Eu imagino que deve ter acontecido dentro daquela arca. Com certeza não foi fácil. Então, gente, aqui a gente reflete sobre o quê? Sobre paciência. Será que a gente teria paciência de Noé? E da paciência, a gente ficar 1 ano dentro daquela arca. 1 ano, gente. Eu penso assim em mim, porque eu realmente, paciência é uma coisa que eu peço para Deus trabalhar em mim. Porque realmente deve ter sido muito, muito difícil. Não é fácil, né? Por exemplo, quando a gente não tem paciência, eu digo por mim. Porque eu sou uma pessoa um pouco impaciente, né? E eu vejo que Deus, ele é tão misericordioso que ele usa meios para trabalhar a minha obediência. Por exemplo, o meu segundo filho, o Theo, ele tem 3 anos e ele é autista. E uma criança autista, você tem que ter paciência, você é obrigada a ter paciência, porque é tudo mais lento, né? Um atraso no desenvolvimento. Então é para escovar o dente, é para lavar a mão, é para tomar banho, é para comer, é para andar na rua, é tudo. Eu tenho que ter paciência, né? Então Deus provavelmente olhou para mim e falou, minha filha, como eu te amo muito, eu vou trabalhar a paciência em você. E me enviou o Theo. E eu só tenho que agradecer, porque através dele, Deus está trabalhando a paciência em mim, né? Então, muitas das vezes, a gente se depara com algumas situações que a gente fica falando, mas por quê? Mas por quê? Não é por quê, é para quê? É para que Deus trabalhe alguma coisa em você. E pode ter certeza que isso vai ser positivo. Não vai ser negativo, vai ser bom para você. A gente não enxerga na hora, mas lá na frente a gente vai ver o quanto que é bom o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então, aí vamos agora a capítulo 8, dos versículos 15 ao 19, Noé e sua família e todos os animais saíram da arca, né? Aí no versículo 20, em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puras. Ali, gente, mostra a gratidão de Noé, né? Mesmo ter passado ali 1 ano dentro daquela arca, né? Em condições que provavelmente não eram boas, assim que ele saiu da arca,
né, que as águas baixaram e que eles puderam sair, a primeira coisa que ele fez foi oferecer ali um sacrifício como gratidão, né? Ele montou um altar para Deus como gratidão. Olha como a gratidão é importante. E ela tem que ser algo que surge natural de dentro da gente. Aí no versículo 21, o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei os seres vivos. Isso daí é uma promessa de Deus, dizendo que ele não vai mais destruir a terra. Gente, não confunda essa destruição da terra com Apocalipse, tá? Porque daí é outra coisa, não é Deus que vai destruir, é o próprio homem. O próprio homem, o anticristo, não é Deus, tá? Agora a gente tá, capítulo 9, versículo 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. No versículo 11. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então disse Deus: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens e ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Então, gente, o arco-íris, né? Muita gente sabe, o arco-íris é um sinal de Deus ali, uma aliança que ele fez, uma promessa que não iria mais destruir a terra. Aí no versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Aí eu coloquei entre parênteses que Cã é o pai de Canaã, porque a gente vai falar de Canaã agora pra frente, para vocês poderem entender. Então são esses 3 filhos de Noé, e Canaã é o filho de Cã. Então, Gênesis 9, versículo 20. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Gente, isso daí já se passaram anos e anos, tá? Porque foram acontecendo, né? E os anos foram se passando. No versículo 21, certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos amigos. Então, Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez ali do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã. Aí, gente, ele não tá amaldiçoando o Cã, porque foi Cã que fez isso. Ele tá amaldiçoando Canaã, que era o filho de Cã. Sabe quando a gente fala assim, ó, tudo bem, se fizerem alguma coisa comigo eu aguento, mas não faça com meu filho. Pois é, Deus amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã, pelo que o Cã havia feito. Deus não, desculpa, Noé. Que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Aí a gente pode levantar alguns pontos. Primeiro ponto, embriaguez, bebida alcoólica. Na Bíblia, não existe nada em proibição de bebida alcoólica, né? Você pode ler ela do começo ao final, lá não está dizendo que Deus proíbe o consumo de bebida alcoólica, mas fala das consequências, da falta de moderação, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem problema com a bebida, ela não consegue beber com moderação, ela bebe para ficar bêbada, ela tem dificuldades, ela não tem controle, é melhor ela optar pela abstinência. Melhor ficar sem. Se você não tem controle, aquilo vai se tornar um pecado. É um vício. Então você tem que partir para a abstinência, certo? Para você não desagradar a Deus. E olha as consequências, né? Que pode trazer a embriaguez. A pessoa fica nu. Gente, nudez, lembra lá de Adão e Eva, quando eles comeram do fruto e eles enxergaram que estavam nus, ou seja, os olhos da maldade se abriram e eles ficaram com vergonha e se esconderam, procuraram folhas para se esconder. Por quê? Porque a nudez, a partir daquele momento ali, virou vergonha. Então a nudez, ela revela vergonha. Então, ficar nu, prática de imoralidade quando a pessoa está embriagada,
ela fala o que não deve e depois acaba se arrependendo. Ocorre destruição de relacionamentos e mancha o caráter. Por que mancha o caráter? Porque, por exemplo, se você sabe que uma pessoa, em várias ocasiões, ela consome bebida alcoólica e fica embriagada. Você confia numa pessoa assim? Você deixa, por exemplo, um filho seu junto a uma pessoa assim? Entendeu? Por exemplo, de sexta-feira à noite acontece algum imprevisto e você tem que levar o outro filho no médico, só que você não tem com quem deixar o filho que não está doente. Você confia de deixar com uma pessoa que você sabe que tem a possibilidade dela naquela noite ingerir bebida alcoólica e ficar bêbado? Você confia? Então, é porque o caráter daquela pessoa foi manchado pela embriaguez. Então, olha quantas coisas que a embriaguez não pode trazer. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ah, mas não é proibido. Ok, não é proibido. Mas lhe convém? A gente tem que avaliar, né, o que vai trazer boas consequências e o que não serão boas. Outra coisa é desonra, né? A desonra, ela traz maldição. O Cully, ele desonrou o pai dele, né? Porque ele viu e ainda foi chamar os outros para ver também. Ele não fez como os outros dois irmãos que quando viram, já pegou um pano e tentou cobrir e ainda olhou assim para não enxergar a nudez do pai, porque a nudez é vergonha. Então eles não queriam expor ali o pai, eles queriam ajudar o pai, certo? E queriam esconder ali o pai. E Cã não, ele foi expor a nudez do pai, expor a nudez. E foi chamar a gente para ver a nudez do pai, né? Então ali se começou, por exemplo, o espírito de pornografia, porque a pornografia é o quê? É a exposição da nudez, exposição de nudez, certo? Então, quando a gente fala assim, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem tudo a ver, gente, tudo teve um começo, e a exposição de nudez é o início da pornografia, é a exposição do corpo nu, quando você traz pessoas, quando você quer expor, você quer mostrar. E outra coisa, gente, que é muito importante aqui, ali o Noé pecou, certo? Porque ele excedeu e ficou bêbado. Perdeu a razão ali, com certeza. Mas quem viu foram os filhos dele. E os filhos dele deveriam honrá-lo e não desonrá-lo, né? E ali ocorreu a desonra. A gente tem que entender que honra, ela não é uma reação, ela é uma ação. Eu não vou honrar alguém porque a pessoa merece. Ela não é por merecimento, é por obediência a um princípio bíblico. Mais pra frente a gente vai ver. A honra, honrar pai e mãe é um princípio bíblico. E a gente não tem que honrar pai e mãe porque eles merecem, porque eles são bons, entendeu? Não é por isso. É porque eu sou obediente a Deus, eu vou honrar meu pai e minha mãe, porque através da vida deles eu vim a esse mundo, certo? Tem pai que é bêbado, tem pai que abusa dos filhos, tem um monte de história triste e muito maldosa. Mas a obediência de Deus vem acima de tudo. Honrar. Honrar, gente, é diferente de obedecer, é diferente de você ter afinidade, de você ter convivência. Honrar é outra coisa, mas se deve honrar. Então, a gente honra não porque a pessoa merece, né? Você não vai reagir àquilo, porque reagir é quando você quer retribuir. Não, você vai tomar ação, a decisão de honrar. Lá em Mateus, gente, no capítulo 3, do versículo 53 a 58, fala um pouco disso. Porque lá relata uma passagem de Jesus, quando ele está na sua cidade onde ele cresceu, né? E aí quando as pessoas começam a reconhecer Jesus e falam, nossa, mas você não é o filho do carpinteiro? Aí começa o quê? A desonrar Jesus. Não, mas você não é o Messias, porque você é o filho do carpinteiro, né? A gente conheceu você, minha filha estudou com você, como se fosse assim, né? Não falou isso, mas como se falasse, minha filha estudava com você na turma, como que você vem falar agora que é o Messias? Eles desonraram Jesus, né? E lá relata que como Jesus foi desonrado naquela situação, não houve muitos milagres e nem maravilhas, por causa da desonra. Então, a desonra, ela bloqueia várias áreas da nossa vida. Você deixa de receber uma bênção, um presente de Deus, por causa da desonra. Então, é algo que a gente precisa destravar para abrir áreas na nossa vida. É o princípio da obediência. Você obedece e você é retribuído por Deus. Né? Não por barganha ou porque ele é obrigado, não, é porque Deus é maravilhoso, ele é bondoso e ele quer agradar seus filhos, é igual a gente, né? Quando você tem filhos que estão ali sempre sendo obedientes, tudo são obedientes, você não precisa nem falar que ele já fez. Você não vai, quando você puder, você não vai dar um presente para o seu filho? Porque ele é super obediente, é a mesma coisa Deus com a gente.
Aqui, gente, nesse slide, aí eu relatei aqui em cima, né, que quem honra recebe bênçãos. E aqui depois, ó, ainda no capítulo 9, lá no 28 fala: depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. E viveu ao todo 950 anos e morreu. Aí aqui nesse slide aqui embaixo fala de Gênesis 10. Aí aqui mostra, ó, os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Então de Sem, ó, vai vir Abraão, Davi e Jesus, né? E são todos esses povos, os hebreus, os caldeus, assírios, persas e sírios. O de Cã, que foi de Canaã, né? Que foi amaldiçoado, Canaã no Egito e na África, os cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus. E o Jafé, que foi junto com os semitas, com o Sem, que foram os 2 filhos que ajudaram o pai, que foram cobrir o pai, né? A Europa, a Ásia Menor, os gregos, trácios e os citas. É legal a gente entender isso, gente, porque mais pra frente a gente vai falando de todos os personagens da Bíblia, né? E todos são descendentes de lá de Adão e Eva, todos, né? Todos. Aí vocês vão lembrar se fizeram parte da civilização cainita ou se eles fizeram parte da civilização de Sete. E aí vocês vão lembrar dos filhos de Abraão, porque aí vai ramificando, né? E agora nos próximos capítulos de Gênesis a gente vai falar de Abraão, depois a gente vai chegar em Davi, até a gente chegar em Jesus. Então aí vocês vão conseguir ir associando. Aí eu sempre vou tentar colocar um desenho, alguma coisa assim que fica fácil da gente visualizar, né? Quando a gente visualiza, aí a gente fica mais fácil de poder entender a descendência. E no capítulo 10 fala bem disso, né, das descendências. Então não vou ler porque fica cansativo. Mas é legal a gente ler e começar a escrever, né? Fazer mais ou menos assim como mostra aqui essa ilustração, para a gente saber certinho, né? A ramificação de cada um, para você poder ir entendendo, né? E aí vocês vão lembrando quais que foram os amaldiçoados. Aí lá na frente você vai vendo o que deu, entendeu? Aí vocês podem ver aí que Jesus vem de quem? Ele vem de Sem, que foi um dos filhos, né, que honrou o pai, que foi lá e cobriu o pai. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Na próxima quinta-feira vai ser dia 7, é feriado. Então a gente não vai ter o nosso encontro, tá? Aí vai ficar para outra quinta, que é dia 14, tá bom? Aí na outra quinta, dia 14, a gente vai falar sobre a Torre de Babel e sobre Abrão, que depois se torna Abraão. Então tá bom, gente, um beijo. Até então, sem ser a próxima semana que é feriado, na outra, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, gente. Obrigada pela participação de todas. Muito obrigada.